Só para o canal ficar com vídeo, eu vou fazer análise da série dos meus amigos. Então, por que não, né? E outra também que o canal nem tá tendo tanta coisa. A última coisa que eu fiz foi o rap dos astros, que só foi de meme mesmo, que eu nem contava com um vídeo assim. Mas então eu vou fazer a análise da série no Titan Cameraman Pro, do Nick 64. Na verdade são dos episódios das séries, que são os mais recentes. Vou fazer a análise do episódio do Skibidi Brasil e também do Brasil Pobre Boom. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí, por favor, que eu tô sem ideia de vídeo mesmo, então bora fazer a análise mesmo. E o primeiro de todos vai ser o Brasil Pobre Boom. Bom, já de início na Season 1 de Skibidi PNG, o Futolet começa a falar com o Juggernaut. E daí então o Juggernaut ele sai para caçar os titãs e o Futolet vai pra cima do nosso POV, que a gente não sabe nem quem é. Bom! Daí então o Jetolet aparece e fala que o Titan Cameraman vai morrer, e o Juggernaut aparece falando que os dois vão morrer. Já então no episódio 2, um astro destrói o Speakerman e ele aparece, só que um Large Cameraman ataca ele. E o nosso cameraman dá um joia e troca pro Titan Speakerman, que está lutando contra um astro Obliterator, que morre muito fácil. Amigo, o cara é um titã e você tenta enfrentar ele e tu morre. E daí então o Titan Speakerman derrota ele. O único problema é que aparece um astro, eu acho, que infecta ele. Eu não entendi direito o que era isso. E daí então troca pra base dos cameramans e o Titan Speakerman tá aí. E depois aparece um pinguim e depois aparece o Futolet e vai lá e enfrenta eles. O Polly vai lá e retruca pra ele. E depois ele vai lá partir pra cima dele. Porque carambas aparece um Speakerman com revólver pra atirar nos astros, eu não sei. E daí então, em outra transmissão, um cientista aparece derrotando vários cameramans e o Jetolet aparece. E não sabemos o que aconteceu com o plano de quem foi partir pra cima dele, do cientista. Agora, a análise de Skibidi Fire 21. E agora percebemos que nossos agentes têm agora novos agentes de elite. E sendo o único agente de elite que eu conheço é o Sr. Elite. O resto não conheço mais não. Daí então nós não sabemos o que esses elites fazem. Que ele só aparece um pouco mesmo. Já agora na visão do Titan Cameraman descobrimos que ele tem uma nova tecnologia. Que é essa tecnologia aí que é bem parecida com a da Astro Duquesa também. E eu acho que é a mesma tecnologia mesmo, só que muda é azul. Aí então ele tem outra tecnologia que é igual do Hugo Boss, a Astro se aproximando. E aí ele fala que é moleza e nós não sabemos o que acontece. Já então em outro local, os nossos agentes estão em Alpha Hills, eu acho. E eles estão lá derrotando os astros. Já em outro local também, onde estão a armada Speakerman, eles só derrotam só um astro destructor mesmo e vão embora. Daí então o Lord Shiftman ele traz uns humanos para a base junto com o Berserk, e ele não foi para o teleporte, o Berserk, ele ainda fala relaxa ainda. E o Juggernaut aparece junto com o Jetolet com aquele papo lá de querer se aliar, eu acho mesmo. Ele só fala só isso mesmo, continuar ao lado dele do Jetolet. E daí então ele usa aquela habilidade de ficar invisível que a gente viu lá na Season 25. Daí então o Futolet protege ele. E ele fala: desista, G-Man. Você nunca vai conseguir derrotar a gente. E o G-Man fala aquela mesma coisa, uma arma secreta pra vocês, se vocês querem entregar uma arma pra eles. Tô brincando, na verdade não é isso não. Uma armada mesmo, acho que é isso. Daí então o Futolet e o Juggernaut só vazam dali mesmo. E o Adrian, quer dizer, Mafiatolet aparece aí. E então é isso, acaba. Já então agora em Skibidi Verse, eu acho que esse é o nome da série Titan Cameraman Pro, estão lá na base dos Speakermans. E o Titan Speakerman vai lá para a batalha. E quem raios é Eduardo? Daí então eu acho que ele vai para a batalha mesmo, junto com o Titan Speakerman. E então o nosso POV olha pelo tablet e estão lá, eu acho que é o Speakerman 1, eu não sei, esse vai Speakerman. E o Diogo 2.0 vai quando estiver pronto. 79 referências? Não sei. Aí pergunto se o jogo ele está pronto e ele está quase. E ele fala que vai matar todo mundo. E dentro da base dos TVs, o Polly fala se eles podem ir pra batalha. E o cientista fala que sim. Aí o Larry também vai lá. E de novo, nosso POV olha pela câmera.
Então o Astro Interceptor mata esse nosso cameraman e ele morre, infelizmente. E flashback, então uma tal de Alice aparece, e então esse Skibidi ele morre. E então o pai de Alice aparece. E não, esse Arthur não sou eu. Se fosse eu, teria um H. Mas então eles vão sair dali e a câmera para. Daí então aparecem outros cameramans e um Speakerman 3.0 e eles conseguem destruir alguns dos canhões do Interceptor, mas ele ainda se consegue atirar. E o nosso POV, que eu não sei quem é, ele consegue quase matar ele, só que do nada esse cara aleatório aí que eu não conheço ele, mata ele, e eu não sei quem é ele. E o Lord Speaker me fala que ele é muito bom, e é um agente P, e eu não sei quem é esse cara aí. Se o Tete Cameraman próximo vendo esse vídeo, por favor, fala que esse cara que eu não sei que é esse mano aí. Então aparece um carrinho e o irmão do Tete Cameraman lá tenta acertar ele. Ele acerta ele, e aí do nada um Among aparece e o agente P vai pra cima dele, só que ele é acertado pelo carrinho. E é sério, você acha que teria alguma chance de acabar com o carro? Ele é 1000 vezes maior. Daí então o time aparece, não sei que esse time eu nunca vi. Aí então ele fala que vai lutar e depois o Carrier atira nele e desvia, sendo que o laser do Carrier é maior que ele. Daí então ele vai lá e atira nele e depois ele para o laser e atira nele. E daí então o Tite Pro, irmão do Tite Cameraman Pro, vai lá e acerta o Carrier, só que não adianta nada, o Carrier é 10 vezes maior que ele, então o TV-Man teleporta ele antes da explosão. E depois explode tudo e fica a câmera offline. E depois aparece na base dos cameramans e eles olham tudo. Então o Speakerman Boom vai lá e fala, olha. E eles aparecem de volta. E eles falam, não se preocupem. E aí depois o Sprank do jogo aparece e fala se você quer ir lá missão comigo. E ele fala, tá bom, né? E ignora. Aí depois fala para de papinho furado. Eles vão revidar com os nossos inimigos, pois obviamente os astros são mais fortes. E depois ele vai falar que você quer que veja a fita, ele dá um joinha. E então ele dá a fita pra ele, e então eles vão para o trocador de fita. Aí então eles vão lá e assistem um vídeo aí, que aparece lá os astros, e então aparece o astro Shatter, eu acho que esse é o nome. Câmera offline de novo, como sempre, e depois reconecta, e o Shatter aparece de volta, só que aí, então o Titan Speakerman vai lá e atira nele, junto com esse cara que eu não sei, esse Eduardo aí, e então eles matam o astro Shatter. E aí e o Eduardo fala, boa mano, e depois um astro trupe aparece, e então ele é morto também. E daí então, o Detetive Pro fala que eles parecem com Alphys. E ele fala quem é Alphys, eu também não sei. Então o Detetive fala pra eles saírem. Daí então aparece lá o Detetive Pro de novo, lá um astro vai lá e desvia. E depois ele acerta, só que esse Speaker Woman defende, com sua onda sonora. E esse Watchmen of Doom aí, não sei o que é esse canal aí. Depois comenta aí que eu não sei quem é. Aí depois então o Titan Speaker me confere que barulho é esse. Aí aparece essa coisa que eu não sei o que é. Então a Speaker Woman vai para cima dele. E aí então não sabemos o que acontece. E os nossos agentes ali escapam. E depois é isso que acaba. Aí então eles estão todos aí, todos machucados. Então aparece um Strider Astro. Aí depois eles fazem aquela mesma esfera lá. Aí depois esse aí vai lá, destrói a esfera e mata ele. Agora bora analisar a série lá, o episódio 12 do Skibidi Brasil. E que eu tenho que te falar uma coisa. Essa série é muito boa, meu amigo, é sério. Já no início desse episódio, já o episódio 12, dois cameramans estão em um lugar escondido. Eu não sei que lugar é esse. E dá pra perceber que o Skibidi Brasil faz as animações dele do Prisma 3D. E eu lhe parabenizo muito. Não sei como posso falar isso. Daí então os cameramans olham pros lados e então um cameraman pede para eles fazerem silêncio. Com a mão dele movimentando estranhamente. Daí então o Astro Detender aparece e o nosso POV, ele sendo um covarde, vai lá e abandona o nosso outro cameraman lá. Esse covarde POV não é muito legal não, ele abandonou o nosso amigo lá. E ele morre.
Daí então o detainer vai embora e depois o que acontece só some mesmo, acaba. Já então em outro lugar lá, eu acho que é a base dos cameramen, os nossos agentes estão lá. E o Steve me fala que muitos dos nossos agentes estão morrendo. E daí então o Large TV Man fala que o titã dele está quase pronto. O Titan TV Man está quase pronto. E daí então ele vaza mesmo com essa fumaça que eu acho engraçado. Mas daí então ele olha, o nosso POV olha pro ele de câmera Toilet, que é câmera Toilet, e vai lá, ele olha pro outro cameraman. E daí então eles agora estão lá com o Titan Speakerman, em algum lugar, eu não sei. E então aparece esse Astro Obliterador. E daí então o Astro Obliterator acerta na gente pra gente cair. Qual a lógica disso? Eu não sei. E era pra gente ter sobrevivido. O cameraman deve ter feito de aço. Mas tirando isso, então Titan Speakerman vai lá e atira nele e quebra metade da privada dele. Metade da privada não, e sim dos seus braços, não sei. Essas suas armas aí, metade. Quebrou de um lado, não sei como posso dizer. E daí então o Obliterator reage a isso e fica ainda com essa carinha ainda. E então ele vai lá e atira no Titan Speakerman. E agora qual o motivo dele usar esse óculos com 3? Não tem, porque tipo, Titan Speakerman não tem TV. Mas aí então o Obliterator ele acerta e a arma quebra de um jeito engraçado, demorando. Mas daí então o que acontece? Titan Speakerman vai lá e acerta nele, dando mais uma bala. Daí então quebra tudo, porque a bala deve ser invisível para cair tudo do nada. Daí então o Obliterator vai embora junto com as armas dele, não teve sentido. Daí então o Titan Speakerman olha e acaba. Já então, dentro de uma câmera helicóptero, 2 cameramans estão ali. E como esse troço tá conseguindo andar sem nenhuma coisa aí, sei lá, sem algum motor aí dentro, não sei, mano. A câmera deve ter o quê? Um drone? Mas depois disso, o nosso cameraman, ele sai do helicóptero e ele encontra a câmera Woman. E depois, então, aparece um cameraman também, que é o 2,0. Então, o Large Cameraman do Laser, que eu apelidei ele carinhosamente de Bob, do nada a arma dele está girando. E daí, então, esse cameraman, ele vai embora. Parece que estão capturando ele. Coitado, só foi levado e nem tá sendo dirigido, mano. Coitado, parece que foi capturado. Daí, então, esse cameraman, ele só vai embora mesmo e a arma continua girando mesmo. Já em outro local, pegando fogo em qualquer lugar, do nada, então, aparece o Obliterator. Pra quê? Eu não sei. Ele quer matar os nossos cameramans, mano. Pra quê? Mas daí, então, eu acho que o nosso cameraman tenta correr. Depois que acontece, o Obliterator só vai mesmo. Nem mata o nosso cameraman. E daí, então, o que acontece? Pega tudo fogo. Não sei porquê. Daí então em outro local mesmo, de novo em um helicóptero. E essa qualidade aí tá muito boa desse cameraman. Mas tirando a qualidade desse cameraman, que eu gostei tanto, mas voltando a falar, o helicóptero começa a bugar, não sei porquê. Daí em outro momento o cameraman está lá com o Large TV Man. Então o que acontece? O Large TV Man olha lá e eles estão lá naquele momento lá que os cameramans, que aquele cameraman lá traiu o outro lá, aquele covarde, e que o detainer aparece. Em outro momento também eles estão lá, os 2 cameramans, sempre estão 2 cameramans em um helicóptero. Toda vez tem que ter 2 cameramans, um que tem que dirigir, é isso. Daí então o nosso amigo ele foge, nosso POV, e esse lugar é todo amarelo, não sei porquê. E daí então o que acontece? Nossa, eu odeio essa vizinhança da minha casa. Eu odeio essa vizinhança da minha casa. Daí então o que acontece? Odeio essa desgraça da minha vizinhança. Daí então o Obliterator ele acerta aqui o nosso POV. E daí então o que acontece? O que acontece é que o helicóptero cai. Eu odeio essa vizinhança, mano. Daí então o que acontece? Ele vaza mesmo o Obliterator. E o que acontece? Mais nada. Acabou. Vou meter o cacete na vizinhança aqui. Daí então nossos cameramans estão aqui. Então o cameraman de camisa vermelha vai lá e pega nosso POV. Eu não sei porquê.
Daí então o Astro Specialist está sendo ele foi amassado de um jeito engraçado pelo Lord Steveman, Polycephone. Vou falar assim que é mais fácil. E daí então o que acontece é que eles vão teleportar e vão embora, como sempre. Sempre tem que fazer alguma coisa, o Poly. Engraçado que eles vão lá pra residência, lá no teleporte, e o Jeffrey aparece falando pra eles saírem do teleporte, lá pra eles saírem, e eles realmente saem. E o Jeffrey, nessa versão aqui, nessa realidade, ele é uma cabeça de TV Maker, que eu achei muito engraçado, mano. Muito engraçado esse Jeffrey. Já em outro momento lá, os nossos cameramans estão lá e matam o Astro Troop, o coitado tá dormindo. E daí então o Poly aparece de volta, e ele não tava no teleporte no momento. E daí então ele vai lá e entram nessa base aí, eu acho que é a base dos TV, né? E daí então tem lá um buraco mesmo, e sim, provavelmente é a referência do episódio 66, onde o Titan TV-Man aparece. Odeio essa vizinhança, mano, não é possível, mano. Daí então a porta abre e aparece esse Titan TV-Man, que simplesmente o cara tá muito bonito. Em questão de design, né? Por favor, não me questione porque eu falei isso. Mas o cara tá com design lindo. Mas eles não viram ainda, é tipo o Titan Speaker. Mas só pela cabeça, meu amigo, como deve ter incrível esse design. Então, esse é o vídeo mesmo, uma análise mesmo. Tô sem criatividade do que eu posso fazer no canal. Mas então, quando saírem episódio novo de Skib de Prisma e Astroverso, Skib de PNG, e também quando sair também Skib de Fire 22, eu faço a análise aqui pra vocês. Então, muito obrigado a série de vocês, ao Nix64 e o Titan Cameraman Pro, o Brasil Pobre Boom e o Skib de Brasil por fazerem estas séries maravilhosas. Então, eu espero que você tenha assistido até o final desse vídeo. E é isso. E tchau! Eu vou meter o cacete nessa vizinhança por ter atrapalhado meu vídeo agorinha.